Meus amigos, tá vendo isso aqui, ó? Que a gente acompanhou? Tá vendo isso aqui? PSG campeão da UEFA Champions League. Caiu meu fone como de lei. 5-0. 5-0. A pergunta que fica para todos amantes de futebol do planeta Terra. Como nós fomos eliminados para essa desgraça de Inter de Milão? Como? O futebol, cara, ele é uma coisa bizarra. Às vezes o melhor não vence. Às vezes o melhor vence bem até demais. O que eu acho que foi o que aconteceu hoje, tá? Acho que o melhor time que era o PSG, o favorito era o PSG. A final dos sonhos pra gente era, assim, Barcelona e PSG. Seria, assim, mais equilibrado, com certeza, do que foi esse PSG Inter. E às vezes, o futebol é isso, mano. A gente acompanhou, a gente vivenciou aqui a história. Foi a maior goleada da história de uma final de Champions. E na primeira conquista da história do Paris Saint-Germain Futebol Clube. Será que é um começo de uma era? Um time, assim, tão problemático, com uma estrutura tão problemática, com seus presidentes problemáticos. Pela primeira vez na história dessa era rica, o clube olhou, parou e pensou. Tá vendo essa chave aqui, ó? Que era do Mbappé? Essa é a chave do clube. Tô, Luiz Henrique. Pega aí. O Luiz Henrique pegou essa chave do clube e olhou. Eu vou mandar nessa porra. Eu sei ganhar essa Champions. Eu já ganhei isso aqui antes. Vocês querem ganhar muito isso aqui? Vocês querem fazer um time de verdade? Eu mando. Só assim pra eu aceitar. Os caras, tá bom. Na segunda temporada de Luiz Henrique, ganharam simplesmente tudo. Tríplice coroa. Ligue 1, Copa da França, que o PSG ganhou esses dias aí, também foi um amasso na final. Champions League. Também deve ter ganhado a Supercopa da França, 4 títulos. Meus amigos, bora falar dessa final um pouquinho. O título da Champions está muito bem nas mãos do Paris Saint-Germain. Caso você não me conheça ainda, está me conhecendo agora, eu sou o Peter, torcedor do Barcelona, mas que também faço vídeos de jogos absurdos no futebol. E a final da Champions é um evento que tem que ser falado, obviamente. Vamos falar um pouco aqui desse jogo. Cara, foi um jogo que assim, o Paris Saint-Germain foi melhor do minuto 1 ao minuto 90, tá bom? O time que pressionou lá em cima, a Inter de Milão não conseguia sair jogando. Não conseguia. Parecia um pouco nervosa. O PSG tava com as pernas mais soltas, mais leves. Fisicamente também eu senti o PSG um pouco melhor, tá? Campeonato francês, acaba mais rápido e tal, né? Tecnicamente os jogadores do Paris Saint-Germain estavam muito bem hoje. O Doué, 2 gols na final e uma assistência. 19 anos de idade. Venha para o Barça, Doué, pelo amor de Deus. Imagina, cara, Yamal na direita, Doué na esquerda. Ave Maria. Ave Maria. Jogou muito. Kvaratskhelia, um leão correndo. Fez gol também. Vitinha, jogou muita bola. Controlou o ritmo do meio campo do Paris. Fabian Ruiz, cara. Jogou muita bola. Desarmou, conduziu, cortou. Marquinhos hoje matou todos os ataques da Inter, junto com o Pátio. Nuno Mendes muito bem, Hakimi muito bem, chegando na frente fazendo gol. Cara, é difícil pegar alguém que jogou mal. Talvez o Dembélé, né? Curiosamente, o candidato do PSG à bola de ouro, o Dembélé, na temporada, foi o que menos jogou nessa final, né? Dos titulares. 5-0, cara. E da Inter, um gatinho assustado. Um time que, quando o PSG começou a acelerar, se assustou. Tá ligado? Eu não imaginava que seria, obviamente, 5-0. Acho que ninguém imaginava que ia vivenciar a maior goleada da história de uma final de Champions. Mas eu esperava da Inter um time mais carrasco, um time mais copeiro, um time mais duro. Um time que complicou a nossa vida, caralho. Tá ligado? Contra o Barça. O PSG era melhor. Ele é melhor. Como o Barça é melhor que a Inter também. Só que a Inter complica esses jogos pra times que são muito propositivos.
Só que hoje ela não conseguiu. Hoje foi a Inter que perdeu 3 vezes do Milan. Hoje foi a Inter que não ganhou da Juventus. Foi a Inter que perdeu e não ganhou do Napoli. Tá ligado? Hoje ela foi essa Inter. E essa Inter contra o atual melhor time da Europa, né? Com ganhando a Champions. Tomou 5-0. Pois é. PSG tá de parabéns, jogou um futebol envolvente, um futebol vistoso, um futebol do Luiz Henrique que tem, né, raízes ali também barcelonistas no seu estilo de jogar, um futebol vertical, uma defesa que consegue se postar bem e que tem muito talento, talento para alguns anos, tá? De parabéns mesmo, cara. Torcida, assim, o ambiente, a ambientação, um bagulho muito legal mesmo. A gente pode falar de dados, de estatísticos, cara. Vou até aqui puxar pra vocês verem, pra ficar um pouco mais claro pra vocês, a disparidade técnica que foi esse jogo, mano. Eu vou explicar o porquê isso aconteceu. Tem a questão do nervosismo, mas eu vou aprofundar um pouco mais esse ponto, tá ligado? Olha só, vamos colocar aqui PSG. Vou colocar aqui do ladinho pra vocês verem. Olha só, 23 chutes a 8. Esses 8 chutes da Inter começou a sair mais porque entrou o desespero e precisava chutar de qualquer jeito. 2 foram no gol da Inter. 8 do PSG. 8 chutes do PSG, 5 gols, tá? 60% de posse, mais passes trocados, mais precisão de passe. Fez até mais faltas o PSG, né, pra matar mais ataques, o que foi inteligente. Tomou menos cartões, né? Mas teve mais escanteio. Menos escanteio, na verdade. Enfim. Foi o melhor. O PSG foi o melhor e pronto. Mas a questão da Inter. Quando um time entra um pouco nervoso, um time que já disputou, essa base de jogadores já disputou uma final da Champions antes, contra o City, e perdeu também por 1-0, que competiu bem melhor, tá? Do que hoje. Mas quando esse time se assustou, o PSG aproveitou as chances. Só que tem um pouco a mais aí também. A Inter não conseguiu competir na bola também. Tecnicamente, esse time foi derrotado, literalmente, hoje para o Paris Saint-Germain. Fisicamente para o Paris Saint-Germain. Quando um time ele perde no futebol técnico, no futebol tático também, né? Taticamente o jogo do PSG encaixou muito bem com o da Inter, né? O Kvaratskhelia, o Dembélé e o Doué trocando toda hora de posição confundia muito a marcação dos defensores da Inter. O meio-campo também estava engolindo o meio-campo da Inter toda hora. Marquinhos, ele avançava para sair jogando como um volante, isso quebrava a marcação da Inter, ou seja, taticamente o Luiz Henrique derrotou completamente o Inzaghi. E quando o time também perde no mental, a cabeça dos caras do PSG estavam muito mais leves, tranquilas. A gente presencia uma goleada histórica. A Inter perdeu nas 3 virtudes do futebol, né? Mental, técnica e... taticamente, né? Técnica e taticamente. Bom, é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, além de vários parabéns. Além de glorificar o Luiz Henrique, que é um técnico que eu gosto. Nós aqui, a maioria dos torcedores do Barcelona, obviamente gostamos. A última vez que a gente foi campeão da Champions foi com ele, né? Comandando um time, querendo ou não, que já tem 10 anos. Um cara que passou por muitas coisas. Muitas coisas, entre a principal delas, perder a filha. Nem consigo imaginar como é que é isso, tá ligado? Imaginar. Ele merece muito esse título da Champions. O PSG, no geral, merece esse título da Champions, porque eles confiaram e deram liberdade pro Luiz Henrique trabalhar. Na primeira temporada até que não foi bem ali, o PSG, o Mbappé ainda comandava um pouco o time, teve aquele documentário, né, tudo mais, do Luiz Henrique com ele, né, aquela famosa frase, olha só, você gosta muito do Michael Jordan? O Michael Jordan botava pra marcar, hein, caralho. Mas ainda o Luiz Henrique já tava mostrando pra que ele veio, né, naquele PSG, chegou até a semifinal da Champions, caiu pro Borussia. E agora a gente vê o time que ele realmente quis fazer naquela temporada sem o Mbappé, né. Pois é, sem o Mbappé. Loucura. E pra Inter de Milão é isso aí, né, mano? Um time camaleônico, que fez um bom trabalho, mas que perdeu todos os títulos na temporada. Não foi um time hiper competitivo essa temporada, contra os grandes. Foi um time que chegou aí jogando bem, eliminou o Bayern, eliminou o Barcelona, mas que foi circunstancial, a meu ver, tá?
Tipo, circunstancial no sentido da Champions. Isso não se repetiu em outros campeonatos. Aquilo que a gente viu da Inter contra o Barcelona, a gente só viu ali contra o Barcelona. Nem contra o Bayern a Inter jogou aquela bola, tá? Foi circunstancial sim aquilo, a meu ver. Na temporada da Série A, que é mais longa, que a gente vê onde o time é mais constante, sofreu bem mais. Não ganhou confrontos grandes no solo italiano. Então, ela sai da temporada 24-25, perdendo Série A pro Napoli por 1 ponto, perdendo uma final da Champions, tomando a maior goleada da história, e perdendo uma Copa da Itália, sendo eliminada para o maior rival Milan. É isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais. E de novo, parabéns PSG. Espero que no dia 31 de maio, né? Ou 30 de maio de 2026, seja o Barcelona que esteja levantando essa taça. Até lá, temos um longo caminho aqui, beleza?